Mais uma vez nós estamos na presença do Senhor, para relatarmos mais uma vez em relação a esse tão importante, relato sobre o andar no Espírito. Hoje nós vamos estar vendo, saindo dos padrões de Deus. A maneira de entendermos o padrão da vida no Espírito é compreendendo como foi o primeiro pecado. O pecado desviou o homem do padrão de Deus. Conhecer o desvio já nos ajuda a determinar o caminho de volta ao modelo de Deus. Louvado seja Deus. O primeiro pecado, incredulidade. Se entendermos como surgiu o primeiro pecado do homem, podemos entender como os outros surgem, pois o princípio do pecado é o mesmo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, versículo 1 a 6, nós podemos ver o que ocorreu de fato. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Ora, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quando nós vemos essa interrogação da serpente, nós estamos vendo o seu ardio jeito de agir para com a mulher. A mulher é simples e inocente e respondeu: bom, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente veio com tudo e disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Louvado seja Deus. Conhecendo o bem e conhecendo o mal. Olha só, que ação maligna. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Senhor, o primeiro pecado não foi terrível do ponto de vista da aparência. Não era obsceno, não era pornográfico, não era escandaloso, não era feio de se ver. Adão e Eva apenas comeram da fruta, nada mais do que isto. O primeiro pecado, louvado seja Deus, deu origem todos os outros, pois o princípio que o governou, governa todos os outros. Embora possam surgir de forma diferente, como é isto? No princípio, o homem andava no Espírito. A Bíblia diz que Deus vinha ter comunhão com o homem todos os dias.
Isso indiscutivelmente é uma relação espiritual, pois Deus é espírito. Então analisemos esta realidade e veja o que Deus quer de nós hoje. Um contato direto. Louvado seja Deus. O homem passou a ser carne, pois caiu da presença do Senhor. O homem era um ser guiado pelo Espírito naqueles dias. O Espírito é o ponto central da vida do homem. A alma era como um servo em relação ao Espírito. Mas com o pecado aconteceu algo dentro do homem. O seu espírito morreu para Deus e a sua alma cresceu, tornando-se o centro do seu eu. Louvado seja Deus. O homem passou a ser carne. O propósito de Deus desde então é nos restaurar a posição que Adão desfrutava de comunhão com ele. E não apenas isso, pois nós hoje temos mais que Adão teve. Deus entrou em nosso espírito humano recriado, tornando-se a nossa vida. Adão nunca comeu da árvore da vida, nós, porém, hoje podemos comer dela, pois a árvore da vida é nada menos, nada mais do que a graça, e a graça tem nome. Sabe qual que é o nome da graça? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual foi a essência do primeiro pecado? Podemos dizer que o pecado se manifestou por 3 princípios. O primeiro princípio foi a incredulidade. O primeiro pecado foi o da incredulidade. Eva preferiu acreditar no que o diabo disse, acreditar no que Deus dissera. Se comeres, vai morrer. O diabo veio e desmentiu Deus, dizendo: é certo que não morrereis. Louvado seja Deus. Certa vez, pregando a um homossexual, ele disse: é impossível deixar de ser o que sou. É impossível. Eu lhe respondi: isso é o que o diabo diz, mas Deus diz que se você crer, você se tornará uma nova pessoa, uma nova criatura. O mundo diz: você nunca pode mudar, para você não há libertação, você nasceu assim e vai morrer assim. Pode até virar crente, mas vai continuar sendo o que era. Pode até nunca falar sobre isso, mas continuará sendo. Isso é o que o mundo e o diabo dizem. Mas Deus diz que se você crer, será nova criatura. É uma questão de ser e não simplesmente de fazer. Louvado seja Deus. Você é nova criatura. E eu disse àquele homossexual: você é nova criatura. Diante de você tem 2 afirmações: a de Deus e a do diabo. Qual você escolhe? A base dessa escolha é uma questão de em quem vou crer. Devemos sempre colocar para o homem essa mesma escolha. Pois foi nesse ponto que o pecado surgiu, quando Adão e Eva preferiram confiar no diabo a confiar em Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus não pode mentir, Ele é completamente fiel àquilo que diz. Louvado seja Deus.